Desenvolvido pela Tarsier Studios e publicado pela Bandai Namco Entertainment, Little Nightmares é um jogo eletrônico de quebra-cabeças do gênero terror. Foi lançado em 2017 para plataformas Microsoft Windows, PlayStation 4 e Xbox One. Sua história acompanha uma garotinha chamada Six, que tem como missão escapar de criaturas prontas para devorá-la. Mais tarde, se descobre que o cenário deste pesadelo é um navio cheio de monstros, e aparentemente sair dele é a melhor chance da garota. Ela não possui nenhum poder especial, somente detém um isqueiro que ajuda a iluminar as cenas e salvar o progresso do jogo, além de seu tamanho, que apesar de parecer uma fraqueza, é sua maior arma contra as criaturas que a cercam. De tempos em tempos, ela tem momentos de grande fome que paralisam o jogo e nos levam a refletir sobre as condições de fome de crianças ao redor do mundo. Mas, sobretudo, nos questionamos como aquela personagem foi parar ali, naquela situação de fome e escuridão, e como poderemos escapar fazendo o nosso melhor jogo. De modo geral, o jogo tem uma crítica positiva. O recurso de terror e suspense que o jogo apresenta é fundamental para os elogios, já que são executados de maneira excelente, tornando a atmosfera do mesmo um dos principais elogios dos críticos. Os gráficos, o som e o enredo também não ficam de fora dos elogios que o jogo recebe, ajudando a aumentar a sua boa recepção. É legal observar que certos elementos da narrativa não são dados ao jogador durante o jogo, e somente ofertados por meio de uma pesquisa no Google. Fun fact: algumas coisas nem a gente sabia antes de pesquisar. A interface é limpa, minimalista, não há controles, vídeos ou qualquer coisa do gênero. Assim, é mais fácil se perder na experiência, esquecendo que o jogo é um jogo. Em situações ocasionais, quando o jogador demora muito para agir ou aparece perdido, na tela pode surgir uma breve orientação sobre qual comando da sequência de comando devemos usar. De modo geral, a interface é bem intuitiva, usando de elementos dos cenários para dizer ao jogador o que fazer. O uso da luz e da sombra é muito utilizado nesse quesito. Geralmente, nos lugares mais escuros não há muito a ser feito, quando nos lugares iluminados era onde o desafio devia ser resolvido. Por ser um jogo de quebra-cabeça, há peças a serem montadas, movimentos a serem descobertos, entre outras maneiras em que a Six deve agir para que consiga escapar de um espaço para o outro, fugindo dos desafios que são os monstros que querem comê-la. Uma coisa interessante sobre o game é que ele é um jogo de paciência. Não adianta tentar montar as fases na pressa. Observar e esperar é essencial. Por exemplo, em cada fase, os antagonistas têm uma recorrência de movimentos. Notá-los ajuda muito no processo de passar por eles. Outra questão que pode ajudar na popularidade desse jogo é que ele é cíclico e rápido. É possível jogar o mesmo em uma tarde, sendo um passatempo rápido que tem início, meio e fim, deixando o jogador mais envolvido em saber qual é o desfecho final. É possível, analisando a concept art do jogo, notar como ela está preocupada com os detalhes. Para aqueles que não sabem, concept art ou arte conceito é uma etapa de pré-produção de um produto animado, e pode ser entendido como a materialização ou a tradução da narrativa de uma animação ou jogo para a linguagem visual. Está relacionada com as cores, formas, personagens e cenários. A fim de agora analisar o visual e, consequentemente, a função de cada personagem do jogo, podemos começar destacando Six. Primeiramente, possui a capa amarela, que diz muito sobre a personagem se a comparamos com o restante do universo, que é mais cinzento e em cores pastéis. Ela é a única personagem usando cores chamativas e está prestes a ser corrompida por aquele mundo sombrio da fome. Além disso, o fato de carregar o isqueiro nos indica que ela leva consigo a luz pelos ambientes preenchidos pela escuridão. Temos uma infinidade de vilões a ser analisados, já que para cada fase do jogo, um novo personagem, vilão, o chefão, é adicionado à trama. A começar pelo personagem do Zelador, o Cego, com seus braços longos que sentem os movimentos da Six. Esse personagem, inspirado no Freddy Krueger, determina uma fase do jogo com suas pequenas pernas e sua cabeça gigante. Com a experiência do jogo, é possível observar como o trabalho da concept art e do desenvolvimento da fisionomia do personagem irá despertar uma forma pessoal de se mover. Apesar de todos os personagens terem uma forma incomum de movimento, cada personagem tem suas características, que tentam transparecer dicas e sugestões de jogabilidade. Por exemplo, o Zelador, pelo uso da venda dos olhos, ajuda o jogador a perceber que o personagem é cego, contribuindo assim para compreender a dinâmica da criatura. Além disso, ter grandes braços se apresenta como um grande perigo que deve ser evitado.
Cada traço é bem pensado pelas questões estéticas, mas também como forma de contar a história do jogo. Ainda no zelador, pelo fato de não enxergar, sabemos que podemos usar o isqueiro, iluminar o ambiente, que ele não irá captar essa informação, mas ao mesmo tempo, não deixamos de ter cuidado com os nossos movimentos e usar o barulho como aliado. Passando de fase, chegamos ao chefe e posteriormente os chefes gêmeos, e se difere do zelador por seu peso e sua forma. Apesar de ter uma forma que se assemelha um pouco mais ao ser humano, isso não significa que o personagem deixa de ser grotesco e ou estranho. Diferentemente do zelador, que se move a passos curtos, mais ágeis, o cozinheiro move-se lentamente, mas a passos longos, tornando o nível de dificuldade o mesmo, se não maior. Enquanto que o zelador é cego, mas consegue encontrar Six em qualquer canto do cômodo por seus braços longos, o chefe consegue enxergá-la, mas não se agacha a ponto de conseguir encontrá-la quando ela está escondida. Novamente, podemos perceber como a concept art interfere diretamente na experiência do jogador, já que sua forma física avantajada, que associamos ao sedentarismo, interfere nos movimentos do personagem. Outro ponto interessante a ser destacado sobre o personagem é suas vestimentas e acessórios. Essa escolha ajuda o jogador a entender quase de imediato a sua função ou profissão naquele navio, nos fazendo pensar em possíveis hóspedes e no que vem por aí, contribuindo para o entendimento mais amplo do jogo. Chegamos à fase em que o navio é finalmente apresentado. Podemos desconfiar que Six está no navio pelo movimento constante, mas lento da tela, que oscila com as ondas. Contudo, quando ela sai do navio, fica claro em que ambiente ela se encontra. Vemos uma fila de passageiros entrando no navio e sabemos que um novo chefão está chegando. O cenário agora se trata de um restaurante marítimo, semelhante a um restaurante japonês, onde os clientes devoram suas comidas. Os clientes são monstros, em certo ponto muito parecido com os cozinheiros. Eles também apresentam um corpo avantajado, porém, neste caso, os monstros têm mais dificuldade de andar, precisando muitas vezes se arrastar pelo chão ou tendo que permanecer sentados, tornando os movimentos deles limitados. Essas criaturas têm uma fome voraz, podendo ou não serem muito perceptíveis à presença de Six no local. Por fim, temos o chefão final. A Lady é a dona do navio e ela administra todo o local. Ela tem a aparência de uma geisha e usa uma máscara branca que traz ainda mais mistério para sua figura. Diferente dos outros, ela tem uma aparência mais humana, apesar do uso da máscara, e também mais agradável. Tem corpo esguio e magro e a maneira como anda demonstra certa elegância, e o grande terror que brota dela é sua capacidade de matar apenas com o olhar. O embate entre ela e Six é mais de estratégia, usando-se de um espelho contra a geisha. O jogo ainda apresenta outros personagens como os gnomos, que são pequenas criaturas de cabeça cônica que às vezes aparecem no caminho de Six, seja para ajudar ou simplesmente para marcar presença. Essas criaturas são assustadas e são mais rápidas do que qualquer outra criatura do jogo. Tão misteriosa quanto as outras criaturas, são mais uma fonte de teoria entre os fãs do jogo. Numa dinâmica meio 2D, meio 3D, o jogo apresenta apenas um lado do cenário, como se o navio estivesse cortado ao meio e pudéssemos enxergar apenas metade do ambiente. Os cenários apresentados na história, como todo o restante, correm para um lado sinistro. Todos os elementos têm um aspecto antigo e usado. As cores são mais opacas, de tons pastéis e pouco saturados, e muitas vezes cobertos pela sombra e pela escuridão. Por ser um navio, os ambientes estão sempre em movimento de balanço. Os móveis são gigantes, principalmente comparados à nossa protagonista, e muitas vezes são distorcidos para parecerem ainda maiores e acompanhar a movimentação do navio. Eles também representam uma espécie de pista de obstáculos, em que Six tem que escalar, pular e se pendurar para ir atravessando os locais sem ser percebida pelas criaturas. Pensar como se deve usar o ambiente faz parte do quebra-cabeça que o jogador deve montar. A parte de concept art dos cenários também é fundamental para o desenvolvimento da animação, principalmente em casos como o jogo que estamos discutindo, que além de plano de fundo, o cenário tem uma enorme função no jogo, ajudando a desenvolver a narrativa. Com isso, ele vai se transformando e mudando à medida que a personagem vai avançando no cenário e novos desafios surgem para ela. Em Little Nightmares, a arte da pista dá continuidade da história. Ela afirma que houve um passado e que talvez exista um futuro para Six. Por exemplo, as pegadas e marcas de mão de crianças, mesmo que nenhuma outra criança tenha aparecido no jogo, ou jaulas com formas que não conseguimos distinguir muito bem. A marca de um olho, constantemente pintada nas paredes, chão e teto dos espaços, também faz parte de um mistério que continua sem ser desvendado, fazendo o jogador se questionar e refletir sobre o significado dele, criando teorias.
A arte, assim, indica constantemente a presença de outros seres como Six naquele navio, os quais já passaram pela mesma situação dela, o que ainda vão passar, e a existência de alguma organização maior. Outro fator importante é a presença do claro-escuro no jogo, sendo claro muitas vezes um indicativo do caminho que devemos explorar e a escuridão um caminho para surpresas e para o desconhecido. É interessante notar essa função da luz e o significado que ela pode desempenhar, assim como a maneira bem aplicada que temos no cenário, mais uma vez, fazendo dele muito mais do que apenas um cenário. É um guia e um caminho. Ela deixa de ter apenas uma função decorativa ou visual para ter um propósito, para ter uma função ativa dentro do jogo. A trilha sonora não deixa nada a desejar, tendo seu maior destaque para o momento inicial do jogo, quando fica mais aparente, e para os momentos de fome da personagem, que nos coloca em uma situação extremamente desconfortante. Além disso, os efeitos sonoros também são de bom agrado, sendo leitmotifs para personagens e nos avisando da segurança do perigo de determinada situação. O sucesso do jogo foi tão grande que DLCs, um novo jogo, uma série para a TV e minissérie de quadrinhos foram produzidos. Entre julho de 2017 e fevereiro de 2018, 3 DLCs foram lançados. Chamados de O Esconderijo, A Residência e As Profundezas, desta vez, um novo protagonista é apresentado, o Runaway Kid, mostrando que há outras crianças nesse universo. Muitas perguntas dos jogadores são respondidas e outras são criadas nessas DLCs. O jogo também recebeu uma minissérie composta por 4 edições de revistas em quadrinhos. Todas foram escritas por John Shackelford e desenhadas por Aaron Alexovich. E agora, em 2021, um segundo jogo foi lançado, intitulado Little Nightmares 2, apresentando novos cenários, personagens, criaturas e expandindo o universo. Por fim, Dimitri M. Johnson e Stefan Bugaj, da DJ2 Entertainment, anunciaram que estarão produzindo uma adaptação de The Little Nightmares para o formato de uma série de televisão. A série também envolverá Anthony e Joe Russo, e o piloto será dirigido por Henry Selick. De um modo geral, Little Nightmares é um jogo que consegue prender o jogador, instigando ele a querer passar pelas fases. E para além disso, o jogo faz o player querer saber mais sobre a parte oculta da narrativa, levando eles à pesquisa. Navegando no universo dos fãs desse jogo, é possível ver inúmeras e diversas teorias sobre os personagens, como as relações entre eles e sobre como aquele mundo funcionaria, o que havia levado tais criaturas a ocupar o mundo, enquanto crianças como Six lutam para escapar deles.